Tudo bem, coronel. Deixa eu lhe perguntar mais uma vez e a última vez. Sim. De que forma isso, no seu mundo, do que o senhor estava pensando naquele momento, livraria o ex-presidente Jair Bolsonaro, ou livraria, no caso dele feito essa ordem, de uma possível prisão na Papuda ou em qualquer outro presídio? Ele poderia ser preso por outros motivos, mas não por esse, que é causar, evitar que as pessoas dispersassem, retornassem aos seus lares, iam atribuir a ele, porque eram eleitores do Bolsonaro que estavam ali. Então, se aquele movimento trouxesse alguma coisa mais complicada, seria mais uma coisa a atribuir ao presidente Bolsonaro. Então, eu falei, era essa, mas qual seria o crime imputado? Eu não sei, eu não tenho conhecimento jurídico. É isso. Então, ao final e ao cabo, ele foi omisso, então, de não ter dado essa ordem de apaziguar. Eu não posso dizer isso. Tudo bem. O senhor diz o seguinte, na verdade, se o Exército Brasileiro receber a ordem, e aí é óbvio, pelo contexto aqui, o senhor se refere ao ex-presidente Bolsonaro, o Exército Brasileiro cumpre prontamente. Sim, o Exército Brasileiro cumpre qualquer ordem prontamente. Qualquer ordem. Mas em nenhum momento eu disse que seria uma intervenção, um golpe. Em nenhum momento. Falei, a ordem que vier, o Exército Brasileiro disciplinado vai cumprir. O senhor conheceu o Marcelino Haddad? Não sei quem é esse cidadão. Não sabe. Em uma das frases, o senhor diz o seguinte: o presidente vai ser preso, e pior, na Papuda, cara, na Papuda. Por quais razões o senhor temia ali a prisão do ex-presidente Bolsonaro e que ele iria para Papuda? Eu vou dizer a senhora o seguinte, senadora. Eu temia porque, em primeiro lugar, tudo estava sendo atribuído ao presidente da República. Então, qualquer coisa diziam que ele é o responsável. Mas a minha função é meramente burocrática, senadora. Então, não tinha nem motivação, nem pessoal, nem material. E não foi essa a minha intenção em nenhum momento. Coronel, o senhor estava há 1 ano e 6 meses da posição para assumir, por exemplo, a patente de general. Vossa Senhoria não pode, na verdade, minimizar a sua posição. O seu escritório, na qual o senhor, na verdade, integrava no Estado-Maior, tem uma função estratégica de planejar e coordenar ações de relações institucionais. Ou seja, o senhor não pode colocar que a sua posição não tinha qualquer influência. O senhor tinha contato direto com ajudantes de ordens do presidente da República. A gente vê, inclusive, aqui no levantamento, ligações dele para o senhor, e que o senhor, em alguns momentos, inclusive, nem atendeu. Ele respondia de prontidão um volume de informações que o senhor conversava com ele. Então, quer dizer, o senhor não pode minimizar uma posição sua diante de fatos concretos que estão aqui de posse desta comissão, coronel. Quer dizer, as suas falas e os seus posicionamentos, eles se desfazem com as informações que estão diante de nós. E aí eu queria, na sequência, colocar que o senhor me respondesse o seguinte: o senhor fala em uma das conversas o seguinte: acaba o Exército Brasileiro se esses caras não cumprirem a ordem do comandante supremo. Eu entendo aqui que o senhor deve estar se referindo ao comandante supremo, ao ex-presidente Bolsonaro, é isso? Sim, é isso. Me explique melhor. Então, acaba o Exército Brasileiro. Não, eu quis dizer que qualquer ordem que fosse dada pelo presidente Bolsonaro para apaziguar o país, como eu falei para a senhora, e essa era a minha intenção, o Exército Brasileiro cumpriria. Essa mensagem trocada com o Coronel Cid, senadora, volto a dizer, minha opinião no WhatsApp, conversa privada entre mim e ele. Então, assim, eu fui infeliz toda a fala dizendo, mas é que, tomado pela emoção, pelo calor, eu falei, tem que ser feita alguma coisa. Se o povo não sair das ruas, nós teremos problemas, inclusive de ordem social. Essa foi a minha intenção. Apaziguar o país e voltar para frente. O senhor acredita que se o então presidente Bolsonaro determinasse, por exemplo, uma intervenção, o Exército Brasileiro cumpriria prontamente? O senhor diz isso, inclusive, quando o senhor se refere, por exemplo, ao general Rosti. Não sei se é essa a pronúncia correta, do general Rosti. Quer dizer, o senhor diz o seguinte: olha, o senhor ainda apontou, nas conversas, o senhor ainda apontou que o Rosti, possivelmente o general Rosti, teria afirmado que se o Exército Brasileiro receber a ordem, cumpre prontamente.
O general Rocha, essa mensagem foi recebida, o general Rocha, ele está correto. Qualquer ordem que o Exército Brasileiro receber, ele vai cumprir prontamente. Agora, eu não posso dizer para a senhora que ordem seria dada, porque eu não estou... Você pode repetir a pergunta, por gentileza, que eu perdi o começo dela, Ele por favor. diz o seguinte... E isso foi um momento de desabafo, eu não tenho conhecimento jurídico para dizer como ele seria preso, em que seria preso. Mas o meu medo era a coisa aumentar, haver uma convulsão social, acontecer algum problema e aquilo também ser atribuído ao presidente da República. Por quais motivos, quanto tempo, qual seria o crime imputado? Infelizmente, eu não tenho conhecimento jurídico. Isso foi uma mensagem de desabafo com o Cid. Coronel, o senhor conhece o Bedin? Não sei quem é Bedin. O senhor não sabe quem é Bedin? Eu vou pedir uma foto aqui, talvez o senhor conheça pela imagem. Tem essa imagem ali? Não tem a imagem? Eu estou aqui com uma imagem dele. Deixa eu passar para o senhor, ver se o senhor consegue reconhecer. Argino Bedin. Não, senhora. Relator, eu não conheço o senhor Bedin. Coronel, e a empresa Imicam Brasil? Não conheço. O senhor não conhece, coronel? Não conheço. Coronel, o senhor está aqui como testemunha, o senhor não pode mentir. Imicam Brasil, não me recordo, não tenho nenhum contato, não sei o que é Imicam Brasil, não conheço. O senhor não conhece o que é Imicam Brasil, não conhece essa empresa? Não recorda? Não me recordo, senador, não me recordo. Com toda sinceridade, não me recordo do Imicam Brasil. E qual a razão de o senhor, na verdade, usar o endereço desta empresa para dizer que esse endereço era o seu endereço? Em nenhum momento não vou falar aqui o nome do endereço até em relação à sua proteção. Em todas as vezes que me mudei, porque o militar muda constantemente de endereço, em todas as vezes eu coloquei meu endereço. Por que eu colocaria de outra empresa, em hipótese alguma? Na cidade? Não precisa dar o endereço. Eu não sei, Imicam Brasil, eu não sei onde é. O senhor não tem nenhuma referência a Atibaia em relação à empresa? Atibaia, minha família mora em Atibaia. Certo. Mas eu sempre em Atibaia, quando eu carecia de algum endereço para alguma documentação que chegasse, era a casa da minha mãe. Não era. Não era. O senhor continua afirmando, vou lhe dar mais uma oportunidade de o senhor tentar buscar sua memória, coronel. A empresa Imicam Brasil, o senhor não tem nenhum conhecimento da empresa Imicam Brasil. Não tenho nenhum conhecimento, senadora. O endereço da Imicam Brasil não é compatível com o seu endereço. Lá em Atibaia? Isso. Não, senhora. Não, senhora, não tenho nenhum vínculo com o Imicam Brasil. Não sei nem que empresa é essa. Eu quero, inclusive consta dos nossos requerimentos o detalhamento acerca desses seus endereços, é um endereço pessoal, daí, portanto, a razão de eu não fazer de fato essa relação, mas eu vou colocar aqui, até a título de informação aos colegas, a empresa Imicam Brasil, na qual o endereço desta empresa, que pelos levantamentos que nós temos, de fato, não é uma empresa de sua propriedade, mas o endereço desta empresa o senhor utiliza como elementos de informações ao longo de alguns momentos da sua história. Ela tem uma ramificação com uma cadeia societária de empresas, cujo um dos proprietários desse conjunto de empresas é o senhor Bedin, Argino Bedin, e a sua filha Roberta, que são, inclusive hoje, fazem parte do inquérito que tramita do Supremo Tribunal Federal acerca de financiamento dos golpes, das tentativas de golpes e das outras manifestações referente aos meses de dezembro e também de janeiro. Nós estamos numa fase de compartilhamento de dados, é muito importante que a gente agilize, inclusive, a chegada dessas informações para que a gente possa, de fato, fazer esses cruzamentos. E já chegando aqui para a parte final, coronel, nós tivemos ontem aqui a chegada, a conversa com o Naime,
que era ex-diretor, que é ex-diretor, na verdade, do DOP, do Grupo de Operações Especiais, aqui da Polícia Militar do DF, aonde ele coloca de uma forma muito clara que tentou, por algumas vezes, trabalhar a desocupação dos acampamentos, com a retirada dos manifestantes aqui no QG. Vamos, então, para esta pergunta. O senhor esteve em alguns momentos nesses acampamentos? Senadora, em nenhum momento eu estive nos acampamentos. Quando o senhor fala de QG em alguma dessas conversas, o senhor está se referindo ao quartel-general especificamente, não ao acampamento? Isso, quartel-general do Exército. O senhor, o Naime, por exemplo, ele coloca que teve resistência por parte do general Dutra em relação a essa desocupação. O senhor ouviu falar algo nesse sentido? Eu não me recordo, senadora, de ter ouvido falar sobre resistência, não me recordo. Qual é a sua relação com o general Heleno? O senhor tem relação próxima com ele? Eu conheci o general Heleno quando era adido na França como coronel, e quando eu encontrava nas formaturas militares, eu ia cumprimentá-lo, apenas isso. Com o general Braga Neto, qual era a sua relação? Nenhuma relação. Com o Anderson Torres? Nenhuma relação. As informações acerca da retirada, por exemplo, desses manifestantes, e aí isso foi um fato destacado de uma forma muito intensa nos últimos... durante todo o período do mês de novembro, na tentativa de desmobilizar de fato esses acampamentos, e todas as informações que nós obtivemos até o presente momento nos levam, na verdade, a crer que havia militares que estariam ali, de certa forma, proporcionando a proteção e a segurança desses manifestantes nesse acampamento. E aí eu me refiro especificamente ao acampamento aqui de Brasília. O senhor, naturalmente, dentro desse debate, dentro dessa construção, em algum momento o senhor ouviu algo nesse sentido? Não tenho conhecimento, senadora.